Galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu vou gravar mais um capítulo da série Quem Quer Ser um Empresário. Eu quero falar com você hoje sobre o que é mais importante, o resultado ou o esforço. Tá rolando hoje um post na internet, estou compartilhando esse post também no meu Instagram, uma professora fala que a nota não é tão importante porque você não sabe o que o seu filho vai fazer na vida. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência, essa experiência aconteceu comigo por acaso. Eu nunca liguei para nota de escola, nunca liguei, até porque eu era muito mau aluno, né? Repeti de ano 2 ou 3 vezes na escola e de verdade eu perdi a conta. Eu acho que eu repeti 3 vezes, mas quando eu vou contar eu só acho 2, sabe? Então, até isso eu apaguei da minha jornada, né? Não tenho uma visão clara de como foi isso. E quando chegou a vez dos meus filhos estudarem, nunca cobrei deles grandes notas, nunca cobrei deles uma gigantesca performance na escola, por uma razão bastante simples. Logo no início da minha jornada como empresário, eu ainda era um pai novo, eu era um pai fresco, eu descobri que as notas não eram importantes. Aliás, eu descobri também que dependendo daquilo que você fosse fazer, a sua nota na escola era um impeditivo para você fazer uma carreira bem sucedida e eu vou explicar isso para você. Se você, por exemplo, pretende ser advogado, você pretende ser médico, se você pretende ser dentista, essas profissões que elas exigem que você tenha uma formação, você tenha um diploma para exercê-las. Legalmente você não pode ser um advogado, se você não tiver um diploma, um médico, se você não tiver um diploma, você entendeu o meu ponto, você precisa de boas notas. Por quê? Um dos seus grandes objetivos vai ser estudar numa boa faculdade. E nas boas faculdades, as notas influenciam muito se você vai passar ou não naquele vestibular, se você vai conseguir ou não entrar naquela faculdade. Esse é o modelo brasileiro. Se você, por exemplo, estudasse nos Estados Unidos, você precisa de boas notas, mas você precisa de um algo a mais para ser aceito numa boa universidade. Às vezes você tem notas normais, e você consegue estudar em Harvard, porque eles olham em você e eles veem que você tem algo de especial que completa a missão da Universidade de Harvard. Só para você entender como o Brasil é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, mas a grande maioria das pessoas, inclusive nos Estados Unidos, que vão estudar nas grandes universidades são qualificadas por notas. Por outro lado, se você vai ser um profissional, você vai ser um profissional nas áreas de marketing, administração, áreas de apoio, suporte, departamento, dependendo daquilo que você for fazer, a universidade é uma mera formalidade. Às vezes, dependendo daquilo que você for fazer, as pessoas nem vão exigir de você nenhum tipo de formação universitária. Ou às vezes, se tem muito candidato, eles falam, tem muito candidato, vamos escolher os que têm formação universitária. Isso já aconteceu muito nas minhas empresas. A função que eu queria não exigia nível superior. Mas veio tanta gente, a gente precisa separar alguma coisa. Vamos pegar só os que têm nível superior. E aí a gente nem olhava, não ia olhar, mas esse aqui estudou numa faculdade classe A, o outro numa classe B. A gente não olhava isso, se isso faz sentido para você. Uma das coisas que você tem que ter esse olhar. E se você quer ser empresário, o empresário que tenta trazer a experiência dele da faculdade, porque as universidades ao redor do mundo, elas foram criadas para formar empregados. E um empregado não pode ser empresário. Um empregado, para ser empresário, ele tem que mudar. É quase como se ele fizesse uma transfusão de sangue espiritual. Ele tem que deixar de ser o que ele é e passar a ser o que ele ainda não é. Porque o empregado que abre uma empresa, a tendência dele é falir. Eu me lembro de uma vez sentar com uma pessoa, ele tem um patrimônio de 80 milhões de reais ou mais, ele fez carreira na Europa, e aí uma das coisas que aconteceu com ele foi que ele encerrou a carreira dele, agora queria montar o seu negócio, e aí eu conversando com ele, eu identifiquei que apesar dele ter 80 milhões de reais de patrimônio, ele ainda era um empregado. E eu falei para ele que ele precisava mudar isso. E ele não enxergou o que eu quis dizer. Como você pode não estar enxergando agora. E aí ele foi lá e montou a primeira empresa dele. Ele perdeu 5 milhões. Entendeu? Por quê? Porque ele ainda pensa como empregado e ele precisa mudar essa visão. Ele precisa deixar de ser empregado para ser um empresário e a partir daí construir uma grande jornada de sucesso. E o que eu quero compartilhar com você vem de um livro chamado Mindset, que eu falo que eu dei sorte. Depois eu encontrei isso nesse livro chamado Mindset. É o que eu fiz com meus filhos e acabou dando certo. O que eu exijo é esforço. Eles têm que se esforçar. Então eu falava, olha, se você consegue tirar uma nota 7, eu não preciso que você tire 10. Mas não vai ficar com 6,9, nem tira 7,1, vai um pouquinho mais. E eu olhava o esforço que eles colocaram para tirar aquela nota 7. Às vezes eles vinham com 8, 9, vinham com 10, porque eu nunca elogiava a nota 10. O que eu elogiava era o esforço que eles colocaram na direção de passar bem naquilo. Por quê? No mundo empresarial, na vida empresarial, se você decide que você vai ser empresário, você não vai tirar nota. Nossa, fiz um bom trabalho, toma uma nota 10 para você. Vai ganhar estrelinha no trabalho.
Não vai. O que você vai ser pago é pelo resultado. E o resultado ele vai vir do esforço que você aplicar naquela tarefa, do esforço que você aplicar naquele projeto. É isso que vai fazer a diferença na sua jornada, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então é importante que você aprenda a premiar, aprenda a olhar para o esforço, porque é o esforço que vai fazer a diferença. Então, eu quero insistir nesse ponto com você, insistir nesse ponto de você agora, a partir desse post dessa professora aí, não sei se ela é professora que fez esse post, a partir desse novo olhar, que você tem um olhar, primeiro para você, tirei nota 10, tirei nota 10, e daí? Tá? Tirei nota 10, e daí? Não é isso que vai fazer a diferença, porque uma das coisas que o Bill, que é o meu mentor, falou, ele falou o seguinte, que as pessoas que tiram notas A e B, ou 9 e 10, seja na escola, seja na faculdade, vão trabalhar para aquelas pessoas que tiram C e D, ou 5 e 6 na escola. E isso acabou sendo verdade. Eu nunca pude estudar na USP, nunca tive notas para estudar lá, mas eu contratei pessoas que estudaram na USP para trabalhar para mim. E essas pessoas, a maioria delas, teve que aprender comigo a transição, a jornada que eles precisavam fazer para serem empresários, para se transformarem em empresários. Então prestem atenção nisso, porque às vezes as suas notas elas acabam dando para você uma falsa impressão de que você é bom. E você ficou bom em tirar nota. E às vezes uma nota baixa passa para você uma falsa impressão de que você é ruim. E você só não é bom de tirar nota. Mas às vezes quando a gente vai falar de projetos, às vezes quando a gente vai falar de ser empresário, às vezes quando a gente vai falar de você fazer a sua jornada, tocar as coisas, aí você vai se sair muito bem. Então não se deixe enganar pelo modelo educacional que nós temos, não se deixe enganar quando alguém vai e premia você com estrelinhas ou premia você com uma nota 10, porque não é aí que está o segredo. Mas o segredo está em projetos. Aliás, uma das coisas que nós defendemos, inclusive, uma das minhas empresas, que é a Universidade do Inglês, nós não damos nota para os alunos, nós premiamos eles por projetos. Então, se o aluno consegue, a gente dá uma missão para ele, e ele passa por aquela missão falando inglês, foi bem. Ele passa, estudou, fez tudo direitinho, ele fez todas as atividades, foi bem. Ele chegou e falou, eu quero tirar uma nota. Não é aqui que você vai encontrar isso. Por quê? Porque o que nós premiamos é o esforço. O que nós premiamos é o projeto. O que nós premiamos é a ação que você tem que fazer. E o resultado, ele vem disso. O resultado, quando você faz uma plantação, ele vem na colheita. Se você colheu, foi bem. Se não colheu, não importa o quão caprichoso você tenha sido na sua plantação, quanto você tenha sido bom em plantar, não vai fazer a diferença. Então, eu quero terminar esse vídeo insistindo nesse ponto, fazendo um convite para você, insistindo no ponto de que você tem que olhar para o esforço, premiar o esforço que a equipe faz, premiar o esforço que você faz. E para a gente terminar, eu quero fazer um convite para você conhecer, em algum lugar nessa página vai estar o link da Universidade do Empresário. É o primeiro programa de formação de empresários do Brasil, o primeiro programa online de formação de empresários. Eu quero pegar tudo aquilo que me tirou da pobreza, me trouxe para a riqueza, me tirou de uma mentalidade de empregado e me transformou num empresário que eu aprendi com o meu mentor, com o Bill, apliquei em centenas de empresários, alguns deles estão hoje multimilionários. Quero dividir, quero compartilhar isso com você. Isso começa como? Lá na Universidade do Empresário. Clica no link, toda essa proposta, vê se é para você, porque se for, vai ser uma honra levar você durante essa jornada e levar você até o topo da montanha. Combinado? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.